graça e a paz a todos, a graça e a paz, pastor Edelson. Graça e paz, Suzana, graça e paz, irmãos. Estamos chegando aqui ao final do livro, né? Aquele gostinho assim de despedida, penúltima lição. Pastor Edelson, mais uma vez, muito bem-vindo aqui conosco. Sim, né? Ter falado já algumas lições aí, o livro foi muito bom, né? Creio que a maioria dos irmãos aprenderam muito. A maioria, o retorno da maioria que gostaram do livro. Poucos livros que leram, gostaram desse. Linguagem, sim, pouco mais, a gente fala um pouco mais fácil de todo mundo entender. Muito bom, né? Mas tem que acabar, né? Uma hora acaba e vamos começar outro daqui a uns dias, que creio que vai ser bom tanto quanto esse. Com certeza. Um livro muito prático, né, pastor? Nossos pastores têm reafirmado aqui durante as lições um livro de prática, né? Para ser eficiente no ministério, tem que ser prático mesmo. Então, foi muito bom mesmo, foi muito bom, muito proveitoso. E esse, como a gente tem falado, é com menos teologia, por assim dizer, e mais prática, facilita muito na compreensão e a gente vê assim, na vivência das pessoas, né? Sim, sim. Bom, a lição de hoje, né, do dia 21 de março, a lição 23, vamos para o nosso texto áureo. Está em Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pastor Adelson, um dos motivos da escolha desse texto é justamente pela praticidade, né, do livro, do conteúdo do livro. Porque muitas vezes, como candidatos a Timóteo, nós olhamos a dificuldade, nós olhamos o contexto, né? As limitações, mas nos esquecemos que tudo vem de Deus, o dom vem de Deus, a força, né? O Espírito Santo que nos capacita. A verdade é que o texto já diz tudo, né? Tanto o querer como o efetuar. Então é Deus que quer, quem Ele quer, Ele que chama, Ele que dá condições para nós, né? O Espírito Santo de Deus nos ajuda, ou seja, sobra muito pouco para nós, né? Não é? E este muito pouco, infelizmente, grande parte ainda ou faz de má vontade, ou não querem fazer, ou faz de qualquer jeito, né? Ou seja, o pesado, o grosso mesmo, tudo é Deus que faz, né? Então sobra esse um pouquinho, digamos assim, o 0,01% para a gente fazer. Então, nesse pouquinho, a gente chama as pessoas, insistem com as pessoas a fazerem mais bem feito, né? Uma das coisas que eu aprendi, das primeiras coisas que eu aprendi quando me converti, é que Deus chama segundo o propósito que Ele quer e Ele não nos dá nenhuma tarefa da qual nós não damos conta de realizar. Ou seja, então, o chamado de Deus é específico, é com um propósito a ser feito. Então, cabe a nós cumprir esse um pouquinho que sobra. Então, é o dom de Deus ser salvo, né? Não é o dom gratuito, é a dádiva de Deus que nos dá e nós, né, neste presente que Deus nos dá, nos chama a fazer a sua vontade. Isso aí, ou seja, né, pastor, nós não temos desculpas, né, para basear, vamos dizer assim, as nossas limitações, né, aos nossos próprios olhos. Nossas dificuldades, as nossas aparentes dificuldades que nós mesmos criamos. Tem pessoas que realmente têm dificuldades reais, existe, mas eu ainda continuo insistindo que a maioria são dificuldades produzidas pelo indivíduo mesmo. Verdade. Ele produz uma Verdade. dificuldade e assim, nesse tempo de pandemia não dá para não usar esse exemplo. Existem aí várias doenças, como essa terrível, e tantas outras que existem. Mas, né, conversando com o meu irmão lá, que a mulher dele tem depressão, e agora com um novo médico lá, ele falando que a maioria das doenças são produzidas pelas pessoas, e a maioria das curas é, no mínimo, 50% do indivíduo, do psicológico da pessoa, senão não é curado. Então, e é assim na vida cristã, né? A maioria das dificuldades, digamos, entre aspas, né, espirituais, são provocadas pela própria pessoa. Não é? Bom, vamos para o primeiro tópico na página 273. Pastor Edelson, essa primeira parte da lição, né, o autor até deixou bem colocado ali no início, é um tópico
tópico para pastores e líderes. Então, Lucas, vamos fazer algumas perguntas capciosas aqui, vamos sangrar um pouquinho. Então, vamos lá. No tópico 1. O homem no espelho. Líderes irão atrair aqueles que são o que eles são. Pastor Adelson, pergunta capciosa. A primeira, né, da lição. Quando o senhor olha para o ministério, né, da Igreja Batista Ebenezer, ali, lógico que isso é mensurado não de imediato, mas a médio e longo prazo. O senhor visualiza ali atitudes, né, de Timóteo que o senhor já possui? Sim, vejo, né? Lógico, e cada atitude, cada característica dessa a gente vai descobrindo e a gente precisa ir trabalhando nelas, né? Lógico, né? Quando a gente fala assim, os líderes, né, vão atrair aqueles que são o que eles são. Por exemplo, vou falar de mim, né? Por exemplo, o pastor João viu, né, que poderia fazer uma aposta em mim, né? Isso é uma aposta, né? E aí, lógico, né, o efetuar de Deus tem dado resultado. E aí segue, né? A gente vê os irmãos que vai se despontando na igreja, e que a gente vê que pode ter uma possibilidade, uma característica, a gente vai fazendo aposta, vai fazendo discipulado, vai dando oportunidades e vai esperando o resultado, a resposta de cada um, né? Que se vai aparecer. Infelizmente alguns ficam, né? E outros prosseguem, outros no seu tempo, e cada um, né? Melhor dizendo, cada um dentro do seu tempo, dentro do seu chamado, dentro das suas condições, das suas limitações. Mas aí é o trabalho contínuo, que não para, né? E o chamado, é lógico, não é nosso, a nosso, e cada um, eu falo assim, do pastor João e meu, de estar chamando, de estar tentando descobrir se a pessoa realmente tem um chamado. Então eu vou apertar mais um pouquinho, pastor Adelson. Se já quer, lá. Não, a pergunta é porque é o seguinte: existe uma métrica pessoal, certo? Eu coloco as minhas perspectivas em torno de outra pessoa. Por exemplo, o senhor usou o exemplo do pastor João, né? Que ele fez uma aposta com o senhor. Normalmente, no contexto humano, nós olhamos ali questão de personalidade, atitudes, né, específicas de cada indivíduo e tal, talentos e dons. Qual é a métrica que o senhor usa, por exemplo, para, não, vamos dizer assim, não misturar a questão de personalidade com questão de habilidade, talento, disposição de coração? Não é tanto uma métrica, né? A gente até porque não tem uma métrica exata, uma matemática exata, uma ciência exata igual a matemática. A gente avalia, vê as condições, primeiro, e agora depois que a gente vai conhecendo um pouco mais de caráter, né? Até porque antes de ter conhecimento, porque ninguém chega já, ou né, a maioria expressiva não chega já com conhecimento da igreja. A maioria vão adquirindo conhecimento. A primeira personalidade, o caráter da pessoa, a resposta que ela vai dar, a sinceridade, né, da pessoa. E a gente vai... Quando eu disse que é uma aposta, é porque a gente não sabe, né? Deus sabe lá se a pessoa vai dar resultado ou não. Agora nós, né, meros mortais aí, né, vai ter que, tipo assim, fazer, quando usa essa expressão de fazer uma aposta, vai ver as pessoas que mais despontam. Vamos ver hoje, assim, né, sim, e ninguém se sinta ofendido, nem precisa de explodir também. Digamos assim, hoje, né, temos aí uma aposta para ser líderes fortes, né? Cristiano, Fábio, João Gabriel, né? Depois, que é um pouco mais jovem, mas vai, né? Assim, as pessoas que vêm, que a gente vê que tem condições, e olha que já tem um caminho andado, que já fizeram, né, curso, seminário, e aí vai, e aí com outros, né, também, né, que pode surgir, talvez vai surgir um que a gente menos espera, né? Aí, só o tempo vai dizer também, né, esses que eu citei, mais alguns que tem a possibilidade, né, de surgir e ser um Timóteo, aquela pessoa que vai ajudar, né? Mas, né, depende mais do cidadão do que propriamente do pastor. Ao pastor cabe a ele avaliar e chamar aquela pessoa para ser Timóteo. Aí, mas o desenvolver vai ser realmente do indivíduo. E lembrando, como o pastor João colocou na outra lição, né? É questão de princípios e não de sentimentalismo. Isso. Né?
Né? Até porque se for só, eu gosto de fulano, eu vou colocar ele. Não, tem uma afinidade com ciclano. Não vai virar, não é? vai dar certo. Essa afinidade, eu acho que vai acontecer. É mais fácil a pessoa que tem um chamado e a gente desenvolver uma afinidade por ela do que o contrário. Do que só afinidade e ela se tornar um grande líder. Pode até acontecer, mas a questão do caráter conta mais. Se tiver os dois, melhor ainda. Muito bem, pastor. Bom, no próximo tópico, tópico 2, na página 275. Bons líderes lideram sendo exemplo, servindo como modelo do tipo de ministério que eles querem ver em seus ministros de socorros. Aqui nós já fizemos uma introdução, né, pastora Deus, que é um resultado a médio e longo prazo, né, como o senhor colocou, não tem como avaliar isso de imediato. Tanto é que eu lembro assim de histórias que a gente ouve, né, o pastor João contando, por exemplo, quando o senhor chegou, ele... Né, de início, assim, parecia que não ia fluir, mas depois ele percebeu e falou, não, tem fundamento, né, tem base, tem conhecimento e tal. Mas aí a pergunta é, o tipo de ministério. No caso do pastor Edelson, né, o ministério atual do pastor, né, o pastorado, né, então é um contexto geral. E tem os ministérios mais específicos. Como que o senhor visualiza isso, pastor, no contexto geral? Bom, primeiro, né, só falando, né, como o pastor João viu, se fosse eu não tinha escolhido eu, né, naquele tempo. Se fosse eu mesmo, na minha opinião, não dava, né, porque eu não me via, né, pouco tempo, cheguei, né, já tinha uma certa bagagem, já tinha lido a Bíblia 2 vezes, de igreja, de experiência de igreja católica, lógico, né, mas a questão de vir à igreja e estar presente nunca foi dificuldade. Era uma questão, mas era outra realmente. E tá, mas respondendo agora a pergunta, né? O chamado específico é ser pastor, né? O chamado vem de Deus. Demorou um pouco assim eu assimilar tudo isso. Será que é mesmo, né? Mas acho que sim, né? Tudo caminha para que seja. Se vem um chamado de Deus, não dá para duvidar. Agora, as outras coisas, tipo assim, ser tesoureiro, ser professor, eu já imagino que no meu caso já foi as consequências de tudo. Outra coisa que eu nunca me vi como professor. Nunca achei que, né, iria, né, no secular, então muito menos, né? Na igreja ainda vai porque, né, já acredito eu, como eu disse, a consequência está no pacote e a gente tem que encarar e vai. Ainda não dei conta de desenvolver, acho que até porque não tenho nenhuma habilidade de música, né? Para cantar, nem tocar, e não vai. E eu acho que é uma coisa que cantar a voz não ajuda. Pelo menos tocar, imagina, algumas vezes já fiquei pensando, né? Deveria forçar, tentar aprender alguma coisa. Porque nunca se sabe, né? Pastor, chamada pastor, alguns lugares que for chamado para o ministério, tem que dar os pulos. Desempenhar tudo. E fazer, né? Lembre agora, né, mais uma vez, né, já que estamos citando o pastor João, lembra das primeiras vezes quando vinha aqui nesse canto aqui, né? Não dá para ver, mas os irmãos sabem, eu mostrando aqui, né? Na filmagem talvez nós não sabemos, mas não tinha a porta, um tecladinho velho, o pastor João tocando, né, essas coisas para tocar, nem para cantar, e eu gostava. Muito mais do que muitas pessoas que na igreja hoje que tem talento para tocar, talento para cantar, e não me chama atenção, não me edificava como ele fazia, porque a gente via que ele estava fazendo com vontade, dentro das limitações, né, e o que a gente fala sempre, né, ministério em tudo, não é só de louvor, de tudo, é mais, digamos assim, mais, fugiu a palavra, mas a pessoa, a vontade de fazer do que propriamente capacidade de fazer. Mais unção, né, mais entrega do que capacidade de fazer. Porque talento por talento tem demais. E a pessoa acaba fazendo. Já pessoas que passaram aqui pela igreja, falam assim, a gente não viu louvor sem aquela voz, era a melhor voz. E hoje não está mais e não faz falta. Deus levanta outras pessoas com vontade de fazer, com dedica ao ministério que foi dado. Então, é muito mais dedicação ao ministério que foi dado do que realmente capacidade. Então, ou seja, pastor, bons líderes lideram sendo exemplo. Então, ou seja, esse princípio foi aplicado à sua vida, o senhor teve o exemplo, seguiu o exemplo, está sendo o exemplo
para a futura liderança. Eu acredito sempre, né, que tem que dar o Amém, exemplo, né? pastor. Vamos citar mais uma vez o nosso líder, o pastor João. Ele cobra das pessoas vir, mas quem está em todos os trabalhos da igreja? Verdade. Né? O Verdade. primeiro a chegar, o último a sair, e tá aí, faz tudo de forma... Ou seja, não adiantaria ele falar, ó, você vai na igreja, chegasse aqui e não tivesse. Não é? Né? Ele não vem quando, lógico, tem suas férias merecidas, vai viajar ou sai, vai com reuniões, né? Mas está Aí, presente virtualmente, está presente né? virtualmente e outra Bem presente. vai convidado a pregar lá em Porangatuba, outro lugar, mas ele não deixou de cultuar. Está lá, ou de alguma forma, às vezes nós estamos no culto, aí já saímos algumas viagens, tá lá e está acompanhando pelo celular, está acontecendo isso e isso, né? Verdade. Então isso é ser exemplo, né? De como a ser chamar para fazer os trabalhos da igreja, mas estar presente, nem que seja virtualmente. Glória a Deus, pastor. Bom, no próximo tópico da página 277, tópico 3. Pastores, ministros de socorros precisam saber que vocês guardam em seu coração o que é importante para eles. Olha só, pastor, o senhor está vendo, né, os títulos aí, os tópicos que estão sendo tratados, ó. Pastor Adelson, o senhor guarda no seu coração o que é importante para suas ovelhas? Sim, né? A gente tem que guardar. Por isso a gente precisa desenvolver, né? Alguns mais, né? São mais próximos, acaba aproximando mais, mas tem que tentar conhecer um pouco, né? Para saber o que realmente é importante, como lidar, até porque numa possível conversa, a gente auxiliar, a gente precisa saber mais ou menos o que acontece, né? Mais ou menos seria o mínimo, né? Mas quanto mais a gente conhece, né, mais a gente tem condições de ajudar. E a pessoa tem mais confiança também em se abrir e conversar. Então, o ministério é isso, né? Não tem como fugir disso, né? De conhecer, de estar atento, de estar conversando, de dar atenção, né, para as pessoas, senão não tem como conversar, não tem como ajudar. Aí no caso, pastor, igual o senhor disse que guarda, né? Que o senhor tem no seu coração. As suas ovelhas, elas sabem disso? A maioria sim, né? Talvez algumas aí é falha da gente deixar elas perceber isso. Que às vezes é aquela questão, né? Não adianta só amar se a pessoa não sabe que é amada, né? Não adianta só falar assim, eu amo, né? Você falar assim pro Emerson, eu amo o Emerson, mas se você não demonstrar isso no dia a dia, não faz sentido, né? E agora se eu falar assim, eu zelo pelas minhas ovelhas, mas eu não demonstro para elas na prática de todas as formas, né? Ela também não vai saber disso, né? Só falar não vai resolver muita coisa. Então nós precisamos demonstrar isso na prática, deixar elas perceber isso, que eu zelo por elas. Posso contar um segredinho do Emerson? Pode. O Emerson se sentiu muito amado nesse período agora que ele estava adoentado do coronavírus, devido à manifestação dos pastores nas orações, nas mensagens, né, privadas, né, diariamente perguntando e tal. Parece coisa simples, mas que para ele teve muito significado. Foi muito bom de ver, de presenciar. Mas isso é o que conta, né? Todo mundo quer se sentir, né, amado, quer sentir importância, ter a ver que alguém está, né, de alguma forma zelando por ele. E já que nesse tempo, ainda mais com esse coronavírus, né, não dá para visitar, né, nem pode, né? Infelizmente não dá para ter mais. Graças a Deus que hoje tem as tecnologias, né? Tem o WhatsApp, né? Resolve, não sei se resolve, mas ajuda. Sim, mas é muito bom, pastor. E eu creio que a maior demonstração desse amor é quando somos apresentados em oração, quando os nossos pastores estão intercedendo em nosso favor. Seja, né, no arrependimento de pecados, seja numa cura, seja sobre um emprego. A intercessão em nosso favor, eu creio que é, como diz, a expressão mais clara ali, mais visível de amor. Isso. Bom, no próximo tópico, né, no tópico 4 da página 278.
Paulo se manteve conectado com seus ministros de socorros durante toda a vida. Ele reconhecia que treiná-los era um processo sem fim e foi fonte de inspiração e informação para eles continuamente. Nós podemos visualizar isso aqui, pastor, principalmente nas cartas, né, do apóstolo Paulo, né, aos seus ministros de socorros ali, a Tito, a Timóteo, né, e tal, e entre outros. E interessante que nós observamos que, pelo conteúdo das cartas, era Paulo quem tomava a iniciativa, no sentido ali das diretrizes, no sentido das orientações, das exortações. Naquele momento ali com Timóteo, quando Timóteo se sentiu intimidado, né, pela sua jovialidade e tal. Então, Paulo, ele estava, quando diz, à frente, ele antecipava no intuito ali de dar suporte aos seus ministros de socorros. No caso, pastor, eu pergunto para o senhor, porque ali, ele, né, no texto falando, né, que ele se mantinha conectado e reconhecia que era um processo sem fim. Pastor Adelson, como que se dá isso no seu ministério hoje? Essa parceria, essa conexão, no seu olhar, é uma pergunta pessoal, no seu olhar, como que se dá isso? Hoje, né, até o ano passado a gente fazia, ou antes um pouco, fazia muito processo discipulado. Aí deu uma diminuída. Mas hoje se resolve muito, né, mais uma vez, volta o WhatsApp, né, é a ferramenta mais usada. Mas a gente tem que ser como sem fim. E precisa, algumas exceções, mas tem que manter um contato na medida do possível diariamente. Se deixar passar os dias, vai se perdendo. Verdade. Né? É lógico que às vezes, né, não é, a gente falha, lógico, né? Como pastor, a gente tem algumas falhas, mas algumas vezes também o discípulo vai se afastando. Chega um ponto que a gente vai perdendo um pouco também o contato. Né? No caso, voltando ao discipulado. Às vezes já aconteceu, né, comigo, às vezes até com o pastor João, a gente ia insistindo, vai insistir, chega um ponto que o indivíduo conta pra gente que não quer mais. Fala, não, vamos dar um tempo. Falei, não dá para obrigar também, né? Não, você quer dar um tempo? Dá, então tá bom. Vamos deixar por um tempo. E aí vai. E aí nas conversas também de WhatsApp, às vezes não chega a ser um discípulo, mas as pessoas da igreja que tem uma tendência de se afastando. A gente insiste, vai indo quando o cidadão não retorna nenhuma mensagem mais, a gente vê lá que visualizou e não dá nenhum retorno, vai não, mas agora a maioria, a grande maioria mesmo, sempre dá o retorno, né? Mensagem, ele responde e tal, e conversa, às vezes conversa coisa de igreja, às vezes é conversa só mesmo corriqueira, só para manter um diálogo, mas é a forma de fazer hoje, né? Voltando a insistir, né? Até porque ninguém tem todo esse tempo de estar pessoalmente, sim, e hoje não está podendo tanto também, mas já temos ferramentas aí para manter conectado, né? É uma linguagem até moderna, né? No tempo de Paulo não tinha, e nem tinha as mesmas facilidades, né? Paulo mandava carta, orava, né? Falava para ele que ele não estava sozinho, estava presente com ele, espírito, intercedendo todos os dias. Então é isso, a gente deve orar e hoje, né, mandar mensagens. Não é? Não, e se você for visualizar assim, as cartas de Paulo, né, escritas à mão, eram páginas e páginas e páginas. Né? Hoje o senhor manda um texto no WhatsApp, manda outro, que se o senhor for, né, juntar tudo ali, é uma carta. Né? Deixa dar uma carta uma grande. Carta, então. Mas que bom, pastor. É importante sim essa conexão. Muitas vezes nós achamos que é por questão de afinidade, né? Novamente a gente faz a confusão ali de sentimentalismo com princípios, com propósitos, que muitas vezes é onde nós falhamos. Mas quando o princípio está regendo, há sim a conexão, porque não é a nível carnal, né? E às vezes quando tem mais a afinidade, se a gente não tomar cuidado, talvez tenha uma tendência até diminuir o pastoreio. Acaba talvez sendo mais conversas corriqueiras mesmo do dia a dia. Sim, verdade. E aí tem que ter um cuidado isso. A afinidade não quer dizer que deixei de ser pastor, ou deixou de ser irmão, deixou de ter aquele cuidado de pastorear, de cuidar, realmente. Às vezes tem a tendência, o
o irmão lá que ele tem menos afinidade, conversa menos, talvez a gente pastoreia mais. Não porque é? conversa mais no sentido de pastoreio. Sim, Então, muito tudo bem isso a gente tem que colocado. ter um pouco de cuidado até nisso, para não nos tornar só amiguinho. Não é? Ou seja, exige muito discernimento, né, da função pastoral ali e também maturidade da ovelha. Nesse, não é? Não é que me entenda, não é que nós não possamos e devemos ser sim amigos, mas não é esse o objetivo. O objetivo, primeiro, né, a relação, falando agora do meu caso, se é pastor, ovelha, descuidada, e aí em meio a tudo isso podemos sim e devemos ser amigos, né, ter afinidade, né, e ter esse lance. Mas primeira questão, lembramos sempre, né, da comunhão, e a comunhão é o nosso objetivo de glorificar Jesus Cristo juntos. Porque o que está em jogo ali é o pastoreio das nossas almas, Sim. né, pastor? Bom, no próximo tópico da página 279, Paulo generosamente ministrou a Timóteo e a todos. Ele cresceu até alcançar a grandeza de não esperar igual reciprocidade por sua doação, pois ele tinha a atitude de fazer o que era certo, independente do que outros responderiam apropriadamente ou não. Pastor Adelson, vamos para a nossa última pergunta capciosa de hoje. Quantas vezes o senhor já se sentiu frustrado ou desiludido por esperar das suas ovelhas, né, a correspondência do mesmo nível que o senhor estava doando? Algumas vezes, né? Ou muitas vezes, né? Acontece, né? Acontece, gera uma expectativa e eu acho que sem gerar expectativa também não funciona, porque senão você não vai fazer. Fala assim, eu quero fazer um discipulado com um irmão, né? Se eu já for desanimado, não vai virar. Aí vai me prejudicar eu mesmo a elaborar o discipulado, né? A nossa expectativa, né? A gente tem que calcular. Pode ser que não vai dar nada? Pode. Mas se eu for lá de má vontade, aí que não vai virar mesmo. Né? No mínimo, quem vai ser o discípulo, né? E a irmã sabe, já fez algum discipulado. Sim. Se eu não for empolgado, se eu não for com vontade, não vai virar. Agora, se no meio do discipulado ou de tudo, o pastoreio, o indivíduo não dá um retorno, ou seja, aí eu vou entender porque ele não quis. Mas nós devemos fazer o trabalho bem feito, né? Sempre na expectativa. É lógico, né? Com o tempo a gente vai, sei lá, não sei se é igual o pastor Jovem quando a gente conversa, se a gente vai cansando, se a gente vai frustrando, muitas frustrações, que às vezes a gente pensa em desanimar, em desistir, mas aí você vê um cidadão empolgado, outro dando certo, aí no final das contas o pastoreio vai ser por aqueles que deu certo, né? Os que não deu certo, né? Não dá pra gente desanimar, não dá pra gente sair batendo a cabeça na parede porque não deu certo, né? Aí às vezes tá... Né, talvez não é a hora, ou nem tinha chamado, nem era salvo, mas volto a insistir, nós não sabemos. O que nós sabemos é ter uma expectativa, mas uma expectativa já sabendo que talvez não vai dar certo, né? Também não vou morrer porque o indivíduo não quer. Lembra lá, desde o início da nossa lição, 50% é do pastor, 50% do indivíduo, porque todo mundo tem a meia culpa. Aí querem colocar, né? Pastor é o indivíduo preferido da igreja a ser culpado. Tudo que dá errado, o primeiro culpado é o pastor, né? O pastor é o responsável por ter dado errado. Quando dá certo, é incrível, é que quando dá certo não é 100% dele, né? A pessoa vai falar, não, mas eu que fui, eu que fiz, eu corri atrás e consegui. Mas quando dá errado, é totalmente culpa do pastor. Geralmente é assim. Poucos que admitem, né, que não conseguiu, que foi falha dele, que não deu conta e não quer, né, admite que não quer. Mas, mesmo assim, alguns admitem, que eu lembro de um cidadão de vida há muito tempo, chegou logo, chamou mais o pastor João, falou assim, eu vou sair da igreja porque falou o pastor João, diretamente para ele, seu sermão não edifica, o louvor para mim é fraco, e aqui só tem pobre na igreja, eu vou para outra igreja lá que tem empresário, tem gente rico. Meu Deus. Né, e se ele foi na casa dele lá, né, o pastor João naquele tempo não tinha feito a cirurgia, saiu de lá sem respirar. Travou a respiração, lá foi sentar no sofá, se sentasse rápido, passava direto. Cara pobre com esse tanto, mas já ficou,
né? Mas voltando. Então, cuidado, né? Nós vamos doar, devemos sim doar o nosso tempo, tudo que nós vamos fazer, né? A nossa vida, e fazer bem feito, esperando que o indivíduo também vai se doar, porque senão não vai virar, ou vai se arrastar por muito tempo. Eu creio também, pastor, que parte das nossas frustrações é devido a de onde vêm ali as nossas expectativas. Por exemplo, quando eu comecei com os discipulados, né? Primeiro eu encarei o desafio com muita dificuldade em relação a mim mesma, dificuldade pessoal. No decorrer do discipulado, eu fui compreendendo que eu estava olhando na perspectiva errada. Eu olhava de mim para a pessoa, em vez de eu olhar de Deus, que é o doador, para mim, né? Então o fluxo estava ali o contrário. Quando eu comecei a perceber isso, é como se o discipulado fosse abrindo, parece que o coração foi se abrindo para aquilo. Aí, igual o senhor já falou algumas vezes, às vezes o assunto ali, o teor parecia tão pequeno para mim, mas para a pessoa que estava ali naquele momento, era um momento de angústia, refrigério, né? De compartilhar e de ser orientado e tal. Então, eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele coloca ali, né, sobre isso da doação, ele compreendeu isso. Então, quando ele, por muitas vezes, ele foi frustrado, com certeza, né, pelos seus Timóteos, vamos dizer assim como os pastores também foram, né, e serão, não é? Então, faz parte, mas quando nós olhamos para o nosso doador, que é Deus, então aí o caminho se abre, o coração se abre. Nessa busca de Timóteo, a gente tem que entender também que até que ponto, né, a pessoa aguenta, até o que ela vai aguentar, o que ela vai querer. Talvez a gente gere uma expectativa a partir do ponto de vista, como a minha irmã falou, nossa, às vezes a gente espera que a pessoa seja no mínimo igual a gente. E às vezes não vai ser, talvez vai ser até melhor também, né? Mas a gente tem que tentar entender o cidadão o que ele quer. Mas lógico, sem perder de vista que ele deve entregar, né, doar o seu, de preferência o seu 100%. A gente perceber, avaliar também que ele está, né, no popular com o corpo mole também, tem que cobrar. Ou até enxergar o ponto que ele realmente não quer. Eu falo, não quer, aí não dá para fazer muito. Tá com dificuldade? Eu quero, mas preciso ser ensinado? Excelente, vamos lá. Aí ele contou pra gente, não quero, não adianta, pode desistir. Aí a gente recua e vai procurar outro que queira. Não é? Bom, pastor, nós finalizamos essa lição. Pastor Adelson, muito obrigada pelo momento. Foi realmente um momento, né, de perguntas, né, confrontar ali com a lição, que o autor abriu esse espaço para nós. A próxima lição já será a última do livro com o pastor João. Pastor Adelson. Então, as considerações finais aí, aos irmãos que estão devagar aí, deixa de frescura, olha o exemplo dos seus líderes, né? Isso. E rompe, e vai, não fica só esperando, né? Caiu um raio do céu, tem uma luz azul, sei lá o que. Não, levanta e anda, né? Jesus Cristo já deu o exemplo maior, doando, esse negócio de doar, doou a própria vida. O que a pessoa precisa mais, né? Não tem nada, se ela esperar um pouco mais, não vai ter. Graça e paz, né? E os irmãos possam ter um bom proveito dessa lição. A graça e a paz, pastor, a graça e a paz a todos.